nome é Luiz, sou gestor de crédito privado aqui na Principal Asset Management no Brasil e hoje irei comentar sobre a performance dos nossos fundos de crédito privado para o mês de julho. Falando um pouquinho primeiro do mercado primário, nós tivemos uma dinâmica mais ou menos parecida com as dos demais meses, né? O mercado primário ainda bem fraco, né? Poucas emissões vindo ao mercado. Quando comparamos, né, esse volume de emissões, falando especificamente das debêntures, né, no mês de julho, nós tivemos um ligeiro aumento em relação ao mês anterior, muito por conta de uma emissão pontual bem volumosa da Localiza, né, que teve uma forte adesão por parte dos investidores. Quando nós olhamos ainda o indicador de ofertas e andamento na CVM, esse indicador ainda permanece em patamares muito baixos, na verdade está ao menor nível desde o início de 2024, então provavelmente teremos ainda uma dinâmica fraca de novas emissões ainda para os próximos meses, tá? Olhando um pouquinho a dinâmica dos fluxos para os fundos de crédito privados não incentivados, nesse mês de julho eles apresentaram uma captação marginalmente positiva, tá? Mais ou menos em linha com o que a gente teve observado aí no mês anterior. Então, corroborando aí, já fazem 2 meses que temos essa estabilidade, né? Então, uma interrupção nos fluxos de resgate que estavam bem fortes no início desse ano. Nossa expectativa é que essa estabilidade das captações dos fundos de crédito privado não incentivados deve permanecer mais ou menos estáveis, pelo menos nos próximos meses, tá? Não acreditamos em uma mudança muito brusca acontecendo, principalmente por conta do cenário de eleições que se aproxima. Em relação aos spreads no mercado secundário, essa estabilidade nas captações dos fundos de crédito permitiu com que os spreads nesse mês permanecessem relativamente estáveis, tá? O que contribuiu para uma boa performance da indústria de maneira geral. Temos de destaques negativos aqui, eu acho que só vale a pena comentar os papéis de Ânima, né, que tiveram uma desvalorização depois de notícias relacionadas a M&A, e os papéis da CSN, que também já apresentam uma boa volatilidade faz alguns meses. Lá no espectro positivo do mês, destacamos os papéis de Tupi e de AEGEA, que tiveram uma recuperação depois de uma depreciação bem relevante nos meses anteriores. De maneira geral, falando agora especificamente do nosso fundo, né? O fundo ele apresentou uma rentabilidade de 1,3% nesse mês de julho, que equivale a aproximadamente 106,6% do CDI. No ano ele acumula uma performance de 8,5%, equivalente a 104,6% do CDI. Essa performance positiva no mês de julho teve muito a ver por conta dessa estabilidade que eu comentei no mercado, tá? Porém, quando falamos um pouco sobre estratégias, alocação e gestão do portfólio, a nossa cabeça permanece relativamente igual, tá? Ainda entendemos que, de maneira geral, vivemos num ambiente ainda muito volátil, com muitas incertezas sobre o que virá daqui para frente. Então, somado a isso, ainda temos os fatos de que os preços dos ativos de crédito privado ainda permanecem muito caros. Então, por conta disso, ainda temos a cabeça de priorizar ainda a nossa posição de caixa e ser bem seletivos na questão da alocação, tá? Priorizando principalmente papéis aí dos setores de saneamento e setores elétricos que tendem a nos proteger mais diante desses cenários de incerteza. É isso por hoje, até mês que vem. Muito obrigado.